Bom dia, Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe cada filho e filha de Deus nesta manhã de domingo, né? É mais uma manhã que Deus tem nos concedido pela sua grande e infinita graça e misericórdia. Queremos, meu irmão, minha irmã, estar aqui neste momento para expressar, né, aquilo que Deus tem posto em nossos corações, a experiência que a gente vem vivenciando nos dias a dias. Sabemos que as Escrituras têm nos dito isto. Tudo que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, está aqui dentro das Escrituras. E a palavra de Deus, ela é exata. Ela diz que não passará um tio, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. Então esta é a palavra de Deus está sendo cumprida, né? E aonde queremos meditar também nesta manhã, pedir licença para entrar em seus lares, né? Sabemos que a palavra de Deus é anunciada, e ao entrar em seus ouvidos, dali para o coração, quem tem que fazer com que esta palavra desça ao seu coração é o próprio Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem, o Espírito Santo de Deus no homem. A palavra de Deus chega a dizer que sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós façamos, que seja por Deus, que seja pela graça e pela misericórdia de Deus, dentro da vontade de Deus, fazemos sempre a vontade de Deus. É o que eu procuro, meus irmãos. Não sou uma pessoa perfeita, sou cheio de falhas, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu creio no meu chamado, porque para isso Deus me levantou, né? O qual eu corri muito tempo, como diz aí, um homem fugindo da presença de Deus. Eu fui muito tempo como Jonas, fugi muito, corri, mas não adiantou, meus irmãos. Quando um peixe ele é fisgado ali, ele se debate de um lado para o outro, mas não tem escapatória, porque já está fisgado, né? Então ele só vai se cansar mais, só vai se machucar mais, e vai machucar mais sua boca, né? Tanto se debater. Então chegou um momento que eu reconheci que havia algo em mim que precisava ser feito, que é o que? A vontade de Deus, é o evangelismo. Isso Deus tem me chamado, né? Isto ninguém vai me calar, não é homem nenhum, porque o ministério de Deus, quem defende a Deus, o ministério de Deus no homem é dado por Deus, e Deus sustenta o seu ministério na vida daquele homem que ele tem chamado. Hoje a gente vemos mulheres aí fazendo obra, porque os homens estão, meu irmão, sinceramente, é triste dizer isso, mas os homens estão se encovardando. A palavra de Deus chega a dizer: como virão se não há quem pregue, como pregarão se não for enviado? Está ali em Romanos 10, 14, se não pode a memória, onde iremos ler logo em seguida, né? Estaremos fazendo a leitura também no livro de São Mateus, capítulo 9, no versículo 37 ao 38. Então a Bíblia está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e é o que está acontecendo. Hoje, por pregar a verdade, você é odiado, você é perseguido, as pessoas te desprezam como se elas estivessem certas. Certo, ninguém somos, nós só somos certo quando nós passamos a viver a palavra de Deus, porque já não é o homem que me diz Paulo, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando você está falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, você pode ser o homem mais falho na face da terra, igual o apóstolo Paulo chega a dizer: maldito miserável homem que sou, quem me livrará da ira futura? Porque ele sabia que quanto mais um homem se aproxima de Deus, mais você vê que você é, meu irmão, minha irmã, um pecador, uma pecadora. Quanto mais se aproxima da palavra de Deus, mais você vê que você é tão falho, você é. Por isso que ele diz: quem me livrará da ira futura? E muitas vezes não faço o bem que quero, não eu, mas o pecado que habita em mim, porque quando eu quero fazer o bem, eu vejo no meu corpo outra lei, né? E aí, ou seja, é o espírito contra a carne contra o espírito. Mas quem vai vencer? Quem vai vencer essa luta? Aquele quem você alimentar mais, meu irmão, minha irmã. Se você alimenta mais o teu espiritual vai vencer. Qual que é o alimento do teu espiritual? Qual que é o alimento da carne? É os desejos mundanos, os desejos da carne, esse é o alimento dela. Então se você alimentar a sua carne, ela vai vencer o seu espírito, realmente, de fato. Mas se você alimentar o seu espírito, a sua alma, fortalecer no Senhor, crucificar
mortificando a sua carne, você vai ganhar mais força e você vai ser uma pessoa espiritual. Quer ser espiritual, ande com pessoas espirituais. Quer ser temente a Deus, ande com pessoas temente a Deus. Não diz aquele ditado: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então hoje é triste, meus irmãos, é triste você ver as pessoas realmente não querem fazer trabalho para Deus. Só querem ficar no conforto de uma igreja, né? E, tipo, para eles o mundo é só ali. Não. A Bíblia chega a dizer: ide, anunciai a todas as gentes. Não é só dentro da igreja, não. Ali na igreja, meu irmão, são pessoas convertidas. Não adianta você querer ser um pescador de aquário, querer ganhar alma que já está dentro da igreja, já está ganha. Você tem que ser um pescador de mares, ir para as multidões, lançar sua rede sobre o mar, lançar a palavra de Deus sobre as multidões. Lá tem gente que está precisando. Você pode lançar sua rede, pode vir camarões, lagosta, tartaruga, o que for que vir, caranguejo, mas entre eles há os peixes. Há os peixes entre eles. Então essa é a palavra, a vontade perfeita de Deus. Regace suas mangas, seja um valente, morra, mas morra pelo Evangelho, morra pregando a verdade. Nem que isso lhe custe o seu pescoço, a sua vida. Morra, mas morra glorificando, pregando o nome do Senhor. Não seja um covarde, não. Deus não te chamou para ser covarde. Ele disse que os tímidos e os covardes não herdarão o reino dos céus. O que é tímido e covarde? Você ter vergonha de ir anunciar o nome do Senhor nas ruas, nas praças. Aleluias. É árduo, nem sempre você está com ânimo, nem sempre você está com coragem, mas quem que te dá ânimo, quem que te anima é o Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes, meu irmão, se nós formos depender de pessoas, nós estamos perdidos. Por isso nunca esteja com sua fé, com sua confiança firmada em homens, em pessoas, mas sempre em Deus. É você e Deus, e ninguém mais, você e Deus. Porque até na hora da sua morte, quem vai estar com você vai ser Deus. Não vai ter um que vai pular na sua frente para tomar um tiro para você. Então é Deus na sua vida, é Deus na sua vida. É Ele e você. Se Deus tem um chamado na sua vida, cumpra com amor, cumpra com alegria. É onde nós queremos ler hoje. Muitas vezes Deus manda a mulher para o campo porque os homens estão se covardando. Aonde estão os pregadores? Não se vê mais falar de evangelistas. É raro hoje em dia. Cadê os evangelistas? Por que as igrejas não têm seus evangelistas? Por quê? Se está na Bíblia, quinto por dia, Efésios capítulo 4, versos 11, ele mesmo, ele que Jesus subiu, e subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, concedeste dons aos homens e até para os rebeldes. Quem que é os rebeldes? Aquele que não obedece a palavra. Os bodes, até os bodes têm dom. E muitas vezes os bodes estão fazendo mais do que muitas ovelhas. Ou seja, bodes pregadores estão indo para as ruas, enquanto muitos cristãos iluminados, revelados nesta mensagem, nesta palavra, não vão, não tem coragem, querem só conforto de dentro de uma igreja, sendo que o mundo está cheio fora de pessoas que não conhecem a mensagem, de pessoas que não podem conhecer através da rede social. E a palavra de Deus chega a dizer que a fé vem pelo ouvir as palavras de Deus. Por isso que Deus tem dado dom para evangelistas, pastores, doutores. O pastor apacenta ali a sua igreja, ou seja, o local, o regional. Agora o evangelista, ele ajuda também. Ele é um pregador, mas ele também é um missionário. Ele tem que ir para os campos, ele tem que fazer missão, ir atrás das almas, e traz aquelas almas para dentro da igreja ali, e o seu pastor vai posicionar aquelas almas pela de Deus. O evangelista é um braço direito de um pastor. Ele, como o profeta chega a dizer, ele é uma bola de fogo. Ele vai numa cidade, ele incendeia ali com sua mensagem. Ele vai em outra cidade, ele incendeia ali aquela cidade com sua mensagem. Ele vai no local, ele incendeia aquele local com a sua mensagem. E este é o evangelismo. O evangelismo dentro das escrituras. Veja o que João Batista fazia.
Uma vez eu ouvi como você está pregando, mas você não tem nenhuma igreja para guiar as pessoas. Eu posso não ter uma igreja porque eu sou a verdadeira igreja. E João Batista, ele não tinha uma igreja também. A igreja deles era no deserto. Aí eu disse para aquele homem: importante que eu estou anunciando a Cristo, que Deus me revelou, pediu para mim anunciar. É o que estou fazendo, como fez João Batista. Não sou ele não, mas João Batista era um homem que anunciava a palavra, o reino dos céus. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nós não somos, eu não sou digno nem de desatar as alpargas de seus pés. Ele não tinha uma igreja. A sua igreja era no deserto. Ele parava ali, as pessoas paravam para ouvir. É como eu me sinto quando eu estou nas ruas pregando. Nem que para uma, duas pessoas para ouvir, eu fico grato, eu agradeço a Deus por isso, porque uma alma para Deus, irmão, uma alma para Deus, irmão, ela vale mais que o mundo inteiro. Uma alma para Deus, ela vale mais do que 10 mil mundos. Então, se uma alma apenas parar para ouvir a mensagem que eu pregar, dada por Deus, eu sou grato a Deus. Se uma alma apenas se converteu, eu sou grato a Deus, porque uma alma vale mais que 10 mil mundos. E aquele que salva o irmão da morte, ele cobre multidões de pecados. Então essa é a minha gratidão. Entende? E João Batista pregava uma mensagem ali, não levando, ele pregava a Bíblia, ele pregava Jesus Cristo. E quem que é Jesus Cristo? Hoje é a palavra. 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra, o Espírito Santo. Estes 3 são um. Não é 3 deuses, nunca existiu 3 tronos nos céus. É um erro que as pessoas cometem muitas vezes também, falar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Isso é dividir Deus em 3 partes, é paganismo, doutrina que crê mais em um Deus. Por que você vai estar glorificando 3 deuses se existe um só? Quando você diz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, você está glorificando a 3 deuses, querendo você ou não, aceitando você ou não, você está sendo um pagão. Porque Deus é um só. Jesus pediu o nome em São Mateus 28. Capítulo 28, versos 18 e 19: ide por todo mundo, batizai todas as nações, fazendo discípulos, mas batizai todas as nações em nome. Ele pediu o nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome do Pai? Você sabe me dizer o nome do Pai? O nome do Pai é Senhor. Qual que é o nome do Filho? O nome do Filho é Jesus. O Espírito Santo, Cristo ser ungido. Por isso que ele diz: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, meu irmão, você tem um pai, mas pai não é nome, pai é um título. Ele não pediu para batizar em nome dos títulos, ele pediu para batizar em nome. Ele pediu o nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem um pai, meu irmão, minha irmã, você tem um pai? É pai, o nome dele não, é um título, apenas um título. Vamos supor, eu tenho um pai, mas o nome dele não é pai, o nome dele é José. Ele tem um filho, eu sou um filho, mas meu nome não é filho, meu nome é Adriano. Então, ide batizar em nome do Pai, que é Senhor, do Filho, que é Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Jesus disse em São Mateus 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Jesus nunca foi uma segunda pessoa e nunca foi uma terceira na Trindade. A Trindade que foi criada por Roma no ano 325. Que a Igreja Católica não tem nada de Deus. Ela foi sim uma perseguidora dos cristãos na época da Inquisição Negra, onde matou ali várias pessoas, 60, se não me falha de memória, 68 milhões de cristãos foram assassinados pela Igreja Católica Romana, por Roma, na época da Inquisição Negra. Pessoas tinham suas barrigas abertas, mulheres tinham seus seios cortados, eram forçadas a ficar em pé até a última gota de sangue sair, e elas então tombavam mortas. Mulheres grávidas tinham suas barrigas abertas, seus bebês arrancados e jogados para os porcos comer. Tudo isso Roma fazia. A Roma que inventou essa doutrina pagã da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a qual você tem aceitado, essa maldita Trindade, que veio de Roma, por São Agostinho, foi inventada lá. Mas não tem na Bíblia, meu irmão, minha irmã, o nome Trindade, porque veio de Roma. E as igrejas, as denominações têm aceitado essa doutrina diabólica, que é um dogma da Igreja Católica. Amém? Então é isto. Então Jesus disse para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome do Pai? Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Igual a lagartinha. A lagartinha tem 3 metamorfoses. Primeiro, ela é uma lagarta. Da lagarta ela vira um casulo. Do casulo ela vira uma borboleta. Ela come muitas folhinhas, né? Para criar aquela energia, criar aquelas lãs que ela cria ali. Faz o seu casulinho. A lagartinha vira o casulo e depois a borboleta. Mas é 3 seres? São 3 pessoas distintas? Não, a mesma pessoa em 3 ofícios. Jesus Cristo é a mesma pessoa em 3 manifestações: Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Quem
quem te salvou, né? Quem que morreu por você na cruz do Calvário? Havia 3 cruzes lá? Não. Havia 3 cruzes, sim, mas 2 cruzes, 2 homens morreram, mas Deus morreu em uma só cruz. Não existe 3 cruzes, uma para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo. Você viu 3 cruzes lá, uma para o Pai, uma para o Filho e o Espírito Santo? Você dá glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo? Não. Existe uma só cruz e um ser que morreu lá, que era o próprio Deus na forma humana, Jesus Cristo. Você é batizado e salvo por quem? Jesus Cristo. Você não é batizado por Pai, Filho e Espírito Santo. Você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que deu a ordem de batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos em Atos capítulo 2, no versículo 38, diz ali: compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro e aos demais: que faremos nós, meus irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vai, meu irmão, minha irmã, encontrar nas Escrituras batismo no Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a doutrina pagã que vem de Roma. Mas você vai encontrar batismo apenas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você volta ali em São Lucas capítulo 24, do versículo 45 em diante. E Jesus falou a eles, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecado. Não é nos títulos que você vai pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, que é os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. É em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Então veja que os discípulos começaram batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, não do Pai, Filho e Espírito Santo, não. Em Atos capítulo 8, versos 15, 16 e 17, ali também ordenou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versos 47 e 48, a família de Cornélio se batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versos 1 ao 5 e 6. E Paulo, passando ali para aquela região, disse àqueles discípulos que ele encontrou: recebeste vós já, vocês já o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam a Paulo: mas nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo então disse: em que sois batizados, meus irmãos? Eles disseram: batismo de João. E Paulo então disse: mas João batizou o povo para que cresce naquele que após ele havia de vir, será Jesus Cristo, porque ele veio apontar o Cordeiro. E eles eram batizados apenas para crer, não para serem perdoados. E ordenou que eles fossem batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, verso 5, diante ali. E ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você pega lá em Efésios capítulo 4, versos 4. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual que é esse um só batismo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo apostólico que eu estou os anunciando nesse momento, que é o qual Deus tem me mostrado e me revelado a mim, né? E a Bíblia não é de particular interpretação. O Evangelho não é para o evangelista, o Evangelho é para as pessoas. O Evangelho não é para o pregador, o Evangelho é para as pessoas. Amém? Então aqui nós queremos levar até você. E aqui em Marcos capítulo 9, versos 37 ao 38, a palavra de Deus diz assim: Jesus então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Veja aí, meu irmão, é o que nós devemos fazer: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. A seara é grande. Por que ficar brigando por púlpito? Por que ficar brigando por espaço em igreja, sendo que o mundão aí fora está cheio de almas sedentas, precisando de uma mensagem de salvação, precisando de uma mensagem de arrependimento? Eu vou ficar perdendo tempo dentro de igreja brigando por púlpito? Embora sim a gente foi levantado para isso, somos evangelistas, somos pregador, né? Não que não merecemos um púlpito, merecemos isso também porque fazemos parte da igreja. Como diz em Efésios capítulo 4, versos 11, Ele mesmo deu uns para evangelistas, para pastores, doutores, mestres e apóstolos, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos da igreja de Cristo. Então nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então é um ministério do corpo de Cristo. Ou seja, como dizemos outra hora, se a igreja está faltando um evangelista, ela é uma mão sem um dedo. Tem só 4 dedos, uma mão sem um dedo, ela vai ter 4 dedos.
Então essa igreja está em falta, ela não está completa, porque está faltando nos ministérios, e os 5 ministérios das Escrituras tem que estar raizado nesta igreja. O evangelista, o pastor, o doutor, o mestre, né, tem que ter esses ofícios na igreja. Então rogai para que Deus mande isso para ela. Tem que ter, tem que haver, irmão. É a Bíblia que tem que se cumprir. Não é assim? Se é o corpo de Cristo é completo. Então, para fazer parte do corpo de Cristo tem que estar completo. É igual sacrifício antigamente. Se tivesse algum defeito no animal, ele não podia ser sacrificado. Ele tinha que ser um animal perfeito. Se fosse coxo ou aleijado, você já não podia oferecer como holocausto ou oferta agradável ao Senhor. Então, se falta evangelista, falta um dedo. Se falta um obreiro, falta um dedo. Se falta um diácono, falta um dedo. Então, está todo em falta com Deus. É hora de entrarmos na palavra onde diz a ordem de decência. Tem 3 coisas, irmão. 3 coisas, irmã, que segura o Espírito Santo na igreja. 3 coisas que seguram o Espírito Santo na igreja. É a ordem, o louvor, ordem na igreja, o louvor e a liberdade com o Espírito Santo. Ordem, que a ordem, havendo a ordem, haverá decência, que é a ordem de decência, o louvor e a liberdade com o Espírito Santo. Essas 3 coisas seguram o Espírito Santo na igreja. Agora, se não tem a ordem, não tem decência, não tem o louvor, né? Louvores a Deus, isso não segura o Espírito Santo, não. Então, a ordem, o louvor e a liberdade com o Espírito Santo. Isso mantém o Espírito Santo na sua igreja. E se o Espírito Santo está ali, você pode ter certeza que a igreja vai estar em ordem, vai estar em decência, porque ela tem o Espírito Santo, ela é conduzida por Deus. A igreja de Deus, ela é conduzida por Deus. O líder de uma igreja tem que ser Deus, não o homem, não. Acho que como me levantou e bateu no peito, essa igreja é minha, então não é de Deus. Ah, esse povo é meu, então não é de Deus. Se é dele, não é de Deus. Não, a igreja tem que ser do Senhor, o povo tem que ser do Senhor, o rebanho tem que ser do Senhor. Amém? Então essa é a palavra que Deus diz. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então vamos rogar, irmãos. Vamos rogar para que Deus mande ceifeiros para a sua seara. Estevão morreu pregando. Ele viu o trono de Deus. Jesus Cristo foi crucificado pregando a verdade das Escrituras. Apóstolo Paulo perdeu sua cabeça pregando a verdade das Escrituras, mas ele disse: combati o bom combate, cumpri a minha carreira, e agora eu sei o que me espera, a coroa da vida eterna. Oh, aleluia! É bom ouvir isso, irmão, é bom ouvir isso. Eles não estavam preocupados em confortos de igreja, não. Eles iam para fora, eles regaçavam suas mangas, eram pessoas cheias de Deus, que aquelas pessoas que entraram em Cristo, como já dizemos, quando você entra em Cristo, você quer trazê-los de fora para dentro, você quer trazer para dentro dessa mensagem, para dentro dessa palavra, você quer falar para eles que o verdadeiro batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, e o verdadeiro cristão, quando ouve a palavra de Deus, no fundamento apostólico, possa crer que ele vai pontuar isso com amém. Irmão Adriano, se ouviu o Senhor pregando tal dia que o batismo não é no Senhor Jesus Cristo, onde está escrito, eu vou te mostrar com todo o desejo e amor do meu coração, irmão, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras você não vai, pode esfolhar do Novo Testamento, Apocalipse, você não vai achar batismo onde Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é paganismo. Jesus pediu o nome de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome do Pai? Senhor, do Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Se Pedro estivesse errado ali, ele teria todo o tempo do mundo para se corrigir, até ele chegar em Cornélio, até essa mensagem chegar em Paulo. Até o próprio Paulo, que ele diz: não fui enviado para batizar, ele batizou pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se Pedro tivesse errado, irmão, ele teria todo o tempo do mundo para se corrigir. E Mateus iria repreender, falar: peraí, Pedro, Jesus pediu para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você está batizando no nome de Jesus? Ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles entendiam. E a Bíblia é bem exata, irmão. Deus tem que abrir seu entendimento para compreender a Escritura. Se alguém
quer conhecimento, peça do Pai das luzes. Tiago diz que ela vem do alto. São Lucas, ali, capítulo 24, verso 45 diante, e ele abriu o entendimento para compreender a Escritura e diz que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Em seu nome. Nome de quem? Jesus. E Jesus Cristo é Deus e nunca foi primeira, segunda, terceira pessoa. Ele diz em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, fora de mim não há Deus. Todo poder é me dado nos céus e na terra. E lá em Isaías capítulo 7, no versículo 14, você vai ler lá para você ver, meu irmão. Lá está escrito: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e seu nome serás maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu nome será Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Jesus Cristo era Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, seu nome será Emanuel, traduzido é Deus conosco. Em Isaías capítulo 43, versos 10 ali, Deus dizendo: vós sois as minhas testemunhas, vós que os discípulos, ele profetizando muitos anos da sua vida, vós sois as minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi. Quem? Jesus, quando Deus fez carne na forma humana, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creais e entendais que eu sou mesmo, ele mesmo quem? Jesus, que antes de mim Deus nenhum se formou. Veja aí, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Aí você vê Jesus dizendo ali em São João capítulo 10, verso 30: eu e o Pai somos um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, como o pregador fala, ninguém vai. Senão ele está colocando Jesus em segundo lugar como segunda pessoa. Ele nunca foi segundo, ele foi o primeiro e o último. Porque ele era Deus, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Todo o poder da plenitude da divindade estava em Cristo. Ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Ou seja, se todo o poder é dado no céu e na terra, se alguém deu todo esse poder para ele, ficou sem poder. E Deus, onde foi o poder de Deus? Não, o poder de Deus estava todo em Jesus Cristo. E naquele dia todos nós seremos levantados do pó da terra como ele foi. Na cruz, o Espírito de Deus saiu dele e disse: Deus meu, por que desamparaste? Porque ele estava sentindo a morte, e o Espírito de Deus, porque Deus ninguém mata, tinha que sair de Jesus Cristo, para que aquele corpo, Jesus, viesse morrer, tombar, e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Como ele diz: eis que eu derribarei esse templo, ao terceiro dia eu o levantarei. Aí você pega Atos capítulo 20, verso 28, está ali escrito: apacentai o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Mas peraí, Deus é Espírito. Quando que ele teve sangue? Quando ele veio na forma humana, no corpo chamado Jesus Cristo. Então, ele que morreu na cruz. Quem morreu na cruz? Jesus. Não é ele que te salva, irmão? Porque você fala glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, você está dividindo Deus em três partes. Isso se torna uma doutrina que crê mais de um Deus. É paganismo. É paganismo isto. E vem de Roma, procura saber. Se você é o verdadeiro cristão, você vai apontar com amém. É verdade, exatamente. Eu procurei na Bíblia, não achei um batismo no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu ou você vai batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo se não está na Bíblia? Foi Roma que inventou isso. E ela é a meretriz mãe, e as filhas aceitam os ensinamentos, a doutrina de sua mãe. O mesmo ensinamento. Uma águia tem a natureza de águia, ela irá voar com águia e como águia. Há uma história que o profeta diz de um fazendeiro uma vez que um ovo de uma águia caiu do seu ninho, e ele pegou aquele ovo e ele pôs para chocar no ninho da galinha. Então aquela galinha chocou, aqueles ovos veio eclodir, né? Aí ela então saiu seus pintainhos, né? Com aquela galinha ali, seus pintainhos, e entre eles aquele ovo que o fazendeiro pôs para chocar da águia, né? E nasceu então também aquela águiazinha. Só que algo ali estava errado para ela. Aquela águia não entendia o cacarejar da galinha, né? Aquela galinha ali, como a galinha chama os seus pintainhos, né? Dá seu lá, chamando eles para comer e se alimentar. E ela então não entendia o linguajar daquela galinha, porque ela era uma águia.
e ela não estava sendo alimentada, não estava recebendo o alimento fresco da hora. Aquele não era o alimento dela. Ela não foi, a águia não foi feita para ciscar, a águia não foi feita para viver no baixo, a águia não foi feita para viver no chão, a águia não foi feita para viver no sistema, a águia não foi feita para viver engaiolada, a águia foi feita para voar, meu irmão, minha irmã. E ela não entendia o cacarejar daquela galinha, até que um certo dia sua mãe apareceu no ar, aquela águia mãe voando, dando seu voo, com suas asas abertas sobre aquele vento, correndo em seu bico, em seu corpo. Aí então ela soltou um grito. Aí lá do chão aquela pequena águiazinha ouviu aquele canto da mãe águia. Aí ela olhou para cima, ela diz: realmente essa é minha natureza. Eu vi que algo estava errado, mas não era comigo, eu estou apenas no lugar errado. Essa não é minha natureza, essa não é minha vida. Eu fui feita para voar, eu não fui feita para ficar engaiolada num sistema, eu não fui feita para ficar no chão, eu não fui feita para ficar com essa galinha e seus pintainhos. Embora ela tenha me chocado nesse sistema, mas eu fui feita para voar com a águia mãe. E a mensagem da hora, que é a revelação. Por isso que Deus compara os seus filhos como águias. Deus nunca comparou um cristão verdadeiro como qualquer outro passarinho, mas como a águia. E a águia, sabemos que ela tem só um adversário dela, que é o corvo, né? Quando ela está voando, o corvo para em cima de suas costas e então começa a bicar, e aquilo começa a constranger ela. Mas ela não liga. O que ela faz? Ela voa por mais alto da atmosfera, o mais alto que puder ela voa. Então quando ela passa lá para cima da atmosfera, aquele corvo ele perde o seu oxigênio, porque lá ele não pode respirar, ele então morre. E esse é o único adversário que a águia tem, é o corvo, mas ele jamais vencerá. Ela não se incomoda, ela deixa ele ali em suas costas, ele vai bicando, bicando, vai causando desconforto, e ela voa mais alto, mais alto, mais alto. Já chegou a hora de abrir as suas asas, irmão. Já chegou a hora de abrir as suas asas, irmã, e voar, voar, acima das mais altas montanhas, acima das circunstâncias e dos temporais. O sol nasceu para brilhar em sua vida. Então esta mensagem aqui em Romanos, vamos ler aqui também, onde diz assim, Romanos 10, versos 14, mas vamos ler do versos 13 ao 14, Romanos capítulo 10, versos 13 ao 14, diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar, veja aí, meu irmão, Romanos capítulo 10, vou ler do versículo 12 ao 14, Romanos capítulo 10, versos 12 e 14. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor, de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja aí, meu irmão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que é o nome do Pai? Nós dizemos assim: Senhor, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí aqui no 14 ele diz: como ouvirão, pois? Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja aí, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: cão formoso aos pés dos que anunciam a paz. Então é por isso que aqui estamos, meu irmão. Não importa se nós vamos agradar ou desagradar alguém, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Não a vontade do homem. Paulo chega a dizer aqui em Efésios, deixa eu ver, em Gálatas capítulo 1, ele diz assim: Gálatas capítulo 1, no versículo 6 ao 9, vamos ler. O Evangelho é único. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10. O apóstolo Paulo chega a dizer:
Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda, o que chega a dizer, mas ainda que nós mesmos, Paulo chega a dizer, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo chega a dizer, então, além de nós mesmos, ou um anjo vir do céu, pregar outro evangelho, além do evangelho que Paulo já tem anunciado, seja anátema. O que é anátema? Maldito, excomungado, reprovado, sem comunhão com Deus. Então, o evangelho que Paulo deixou, meu irmão, se você, meu irmão, minha irmã, não crê no evangelho que Paulo deixou, você não crê em Jesus Cristo. Que este homem, ele seguia os passos de Jesus. Você vê, a Bíblia diz, para seguirmos exemplo, como eu sigo a Cristo, porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo foi um grande exemplo de fé para nós cristãos. E o que ele diz aqui, se algum homem, ou até mesmo um anjo vir do céu anunciar outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, maldito, excomungado, reprovado, sem comunhão com Deus. Aí no versículo 9, assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Ou se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Então, ele não veio para agradar a homem. A mensagem não veio para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Pregar a verdade é dura, afasta pessoas de você, afasta amigos de você, né? Afasta chamados irmãos de você, mas permaneça com a verdade. Perca tudo, mas não perca a sua fé, a sua perseverança em Cristo e na palavra de Deus, que é o fundamento apostólico. Então não troque isso, não barganhe, meu irmão, minha irmã, por nada. E o mensageiro chega a dizer assim, a mensagem, olhe, né? Parágrafo 46, página 8, ele diz, ora, Deus poderia ter escolhido pregar o evangelho pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento ou pela natureza, mas ele escolheu homens para pregar o evangelho, e é daí que virá a voz de Deus. Veja aí, meu irmão, Deus poderia ter escolhido a natureza, o sol, a lua, as estrelas, os ventos para pregar o evangelho, mas ele escolheu para si homens que têm coragem, espinhaço de pregar a verdade, homens que não estão preocupados em encher a igreja, homens que não estão preocupados em perder pessoas por pregar a verdade. E é daí deles que sai a voz de Deus. É o que ele diz aqui, ó. Ele escolheu para si, mas escolheu homens para pregar o evangelho, e é daí que virá a voz de Deus. E você pode julgar a voz de acordo com a palavra que ela é expressa. Então você pode ver que tipo de voz você está ouvindo. Se for contrária à palavra, não dê ouvidos. Veja aí, se você está ouvindo uma voz que é contrária à palavra de Deus, é contrária ao fundamento apostólico, é contrária à Bíblia, não dê ouvido. Não dê ouvido. Mas se é a palavra, então Deus tem o dever de apoiar aquela palavra. Agora, se é a palavra de Deus que está sendo pregada, meu irmão, minha irmã, então Deus tem o dever de apoiar esta palavra. E eu creio que esta palavra está sendo apoiada porque ela está sendo pregada no fundamento apostólico, que é a mesma palavra, né, que o apóstolo Paulo pregou, e eu creio nisso no meu coração. É a palavra que Pedro pregou, é a palavra que os apóstolos pregou, e eu creio nisso de todo o meu coração. Ninguém vai tirar isso de mim. Deus me deu e nem Deus tira, porque Deus dá a revelação e não tira isso de você. Amém? Deus, ele não tira, ele te dá a revelação para você viver essa revelação e ajudar as pessoas a levar a palavra, a mensagem da hora.
Se for contrária à palavra, não dê ouvidos, mas se é a palavra, então Deus tem o dever, porque Deus tem o dever, se é a palavra, Deus tem o dever de apoiar aquela palavra, e vindicá-la, e tomá-la a verdade, porque Ele prometeu fazê-lo. Então estamos vivendo em um grande dia, essas palavras de Cristo expressam. Então Deus tem um dever, como obrigação de cuidar dessa palavra, de zelar por essa palavra, porque Ele prometeu isso. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, né? E vos guiarei em toda a verdade. Então eu creio nisso de todo o meu coração, que Deus está no assunto, Deus está no negócio, Deus está no controle de tudo. Ele tem enviado um mensageiro, né? Ele diz ali no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, sobre os segredos de Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então são segredos de Deus que são revelados através dos profetas. Deus não faz nada sem antes enviar algo a alguém, enviar um sinal de alerta, uma advertência, né? Ele nunca envia o juiz antes, sem primeiro enviar uma advertência para todo homem, toda mulher. E Malaquias 4, versos 5 e 6 ali, eis que enviou o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como assim converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos seus filhos? Esta mensagem veio nos converter a uma fé apostólica, uma fé genuína, crer de volta a palavra, levando de volta a palavra original, uma fé perfeita, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, uma santa ceia bíblica, que é vinho tinto, pão asmo, né? Pois um vinho sem mistura Ele dá, um pão sem fermento Ele dá. Este é o ensinamento de Cristo, lava pés após a santa ceia, né? Não diz, foi dia de caridade, não. Ele diz, se não fizerdes isso, não tem parte comigo. Se nós não fizermos o ato de lavar pés, se nós não fizermos a santa ceia correta ali, que é o vinho tinto com asmo sem fermento, e após a santa ceia lavar os pés uns aos outros, Jesus diz, Pedro falou, Senhor, está ali em São João 13, né? Senhor, não só os pés, não só as mãos, mas também os pés, não só os pés e as mãos, também a cabeça, e tudo mais, tudo está limpo. O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E lavou os pés e diz, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, lavei os pés a vós, vocês também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dou exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Porque não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se souberdes estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E se nós não fizermos? Ele disse, se não fizerdes, não tem parte comigo. Então será que nós estamos tendo parte com Ele? Será que nós estamos participando do verdadeiro batismo, na verdadeira santa ceia, vinho tinto com asmo? É cantado os louvores na hora da ceia, pois o vencear, o mestre chama vencear. Pois um vinho sem mistura Ele dá, um vinho sem mistura, que é um vinho puro. Mas na hora do vinho, você vai lá, o homem vai, tira o vinho e coloca um suco de uva. Não posso beber bebida alcoólica. Jesus ensinou o vinho, você não vai beber bebida alcoólica. Ali é orado por aquele vinho. E ali, não que ele seja o sangue de Cristo, mas ele tipifica o sangue de Cristo. Então, se ele ensinou o vinho, o ensinamento tem que valer, é o de Jesus Cristo. Não é o do homem, não é o da igreja, não é o do sistema religioso, mas é o de Jesus Cristo. Se ele ensinou o batismo ao Senhor Jesus Cristo, esse que tem que prevalecer. Se a Santa Ceia é o vinho tinto com asmo, isto tem que prevalecer. Se é o lavar pés, isso tem que prevalecer. Por que as igrejas não fazem isso? Eu creio em Jesus, eu amo, eu aceito. Mas você aceita mesmo? Você aceita fazer o que Ele mandou? Você aceita ser batizado em nome de Jesus Cristo? Você aceita uma Santa Ceia Bíblica, vinho tinto com asmo? Pois o vinho sem mistura Ele dá. Você aceita lavar o pé do seu irmão? Você aceita o seu irmão lavar o seu pé? Ele disse, eu sendo Senhor e mestre fiz isso, façais vocês também, porque eu vos dei o exemplo. Então não é um exemplo do pastor, não é um exemplo de igreja, é um exemplo de Jesus Cristo. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Por quê? Porque não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês souberdes essas coisas, Ele diz, bem-aventurados sois se as fizerdes, mas se não fizerdes, não tens parte comigo. Foi Ele quem disse. E aí?
vamos fazer? Será que nós estamos realmente crendo nas Escrituras como devemos crer? Será que estamos seguindo Jesus como devemos seguir? Será que estamos crendo em Sua palavra como Ele nos ensinou? Então esta é a palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. No precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus. É a fé que vence o mundo. Um feliz domingo a todos. Graça e paz. Que Deus abençoe.